Boa noite. Vamos retomar aí. A questão 876 do capítulo 11, que é o que nós estamos estudando todos os domingos, traz para nós a síntese de todo o capítulo, que é uma frase, né, dita pelo próprio Cristo no Evangelho, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Amai ao próximo como a si mesmo. É importante notar, a gente estava falando de comunicação de espíritos, etc. e tal. Uma das características dos espíritos superiores é a clareza, a objetividade, o espírito de síntese. Espíritos superiores não precisam usar palavras difíceis para se comunicar. Espíritos superiores, em geral, dão comunicações objetivas, claras e sintéticas. Às vezes, numa única frase, um espírito intelectual e moralmente superior, ele consegue resumir toda uma ideia e facilitar a compreensão para o leitor. Nós podemos notar, por exemplo, tem um espírito que se comunica pelo Chico Xavier, que pouca gente se lembra dele. O nome dele é Albino Teixeira. Não sei se vocês já leram mensagens de Albino Teixeira. Era um espírito muito frequente na mesa psicográfica de Chico Xavier, tem muitas mensagens dele. Ele é um espírito, eu falo assim, um espírito médio. A palavra dele funciona como um bisturi. Vai no lugar certo, corta direitinho o que tem que cortar, e a gente aprende muito com as mensagens dele. O Emmanuel, idem. O Dr. Bezerra é mais sintético ainda. Nós nunca vamos encontrar uma mensagem longa do Dr. Bezerra de Menezes. São sempre mensagens curtas, rápidas, certeiras. O espírito Batuíra, quando se comunica, também. E, em geral, as mensagens do Batuíra, quase 90% delas se referem ao valor do trabalho. É um espírito que foca suas comunicações no tema trabalho. E o Cristo, ele trouxe uma frase. Quando ele diz assim, amai-vos uns aos outros. Depois diz, amai ao próximo, como a si mesmo. Numa única frase, ele mesmo disse, aí estão reunidas todas as leis e todos os profetas. Vou repetir. Aí estão reunidas todas as leis e todos os profetas. Ou seja, tudo o mais é secundário. Se a gente prestar atenção nessa frase, né, amai ao próximo como a si mesmo, primeiro que ela vem no imperativo, amai. Então, fazer isso, é o imperativo. Né? O Cristo é como se estivesse mandando, ama o próximo. Que jeito? Como a si mesmo. E a gente ama a si mesmo? Eu acho que, assim, vamos parar um pouco para pensar nisso? É assim, tem muita gente que, às vezes eu converso, eu queria tanto me amar, eu não me amo. Se eu me amasse, eu queria ter uma câmera para filmar esse ser, essa criatura. Eu vou um pouquinho, nós vamos para a questão assim, mais elementar do nosso dia a dia. Sabe aquele lugar que você entra e que está quase cheio, mas tem uma cadeirinha e você está querendo sentar? E de repente seu olho tem uma competência incrível para olhar aquela cadeira e igual um foguete pegar ela para você? Sabe aquela mesinha de doce que está quase acabando? E que você dá um jeito de passar, pelo menos o meu eu garanti. Imagine um lugar que começa a pegar fogo, cheio de gente, e você precisa sair dali. Qual o seu nível de empenho para não desencarnar ali? Se bobear, o sujeito avua. Então, eu queria me amar. É lindo assim
nessa questão afetiva. Ai, se eu me amasse, eu não deixava esse desgraçado fazer o que ele faz comigo. Você gosta, bem. No fundo você gosta, né? Então é assim. Por quê? Porque a gente sabe como ninguém cuidar de si mesmo. No fundo, a gente dá um jeitinho de tirar o nosso da reta. Em nome de Jesus. Quando Jesus, o mestre, diz assim, ó, amai ao próximo como a si mesmo, é disso que ele está falando. O dia que você conseguir se preocupar com o outro, com o mesmo zelo que você tem por você mesmo, você finalmente entendeu o que é o amor. Não o amor vulgar. Quando eu digo vulgar, não é no sentido comum da palavra da vulgaridade. O amor comum, né? É um amor um pouco mais profundo, sublimado. Né? Eu não sou mulher e não sou mãe. Dizem por aí que algumas mães têm isso. Né? De correr e salvar o filho e dar tudo de melhor para o filho e nem pensar nelas. Não são todas. Porque o amor de mãe não é automático e nem instintivo. Se fosse, não tinha mãe que deixava na caçamba. Se fosse, não tinha mãe que espanca filho, que maltrata. Então, não é automático. O amor de mãe é uma escolha também, existencial. A mulher escolhe construir um amor naquele padrão, né, naquele sentido, com aquele conteúdo que ela vai construindo ali na relação com o filho. Não é uma coisa assim, o meu hormônio que me faz amar. Não, não é. Não é assim. Né? Tem até a Elizabeth, como que chama? O mito do amor materno, aquela autora. Já falei dela aqui, daqui a pouco eu me recordo. Tem um livro clássico já tem uns 60, 70 anos. O mito do amor materno. Ela derruba esse mito. Mas é muito comum a mãe construir esse amor. O Emmanuel diz que o amor mais parecido com o amor de Deus pelas criaturas seria o amor de mãe. Que é esse, né, que salva, que cuida, que zela, que liberta. Né? Então, no dia que eu tiver uma preocupação com o outro, tão imediata, tão forte, tão intensa, tão efetiva, quanto esse que eu tenho por mim mesmo, aí nós não vamos mais precisar de religião. Olha que judiação, a gente não vai vir no centro mais. Não tem mais essa reunião de domingo. Por quê? Porque não vai precisar. Para que vir aqui? Nós já somos espíritos que amamos. Não precisa vir mais. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nada. Não vai precisar mais. Porque nós teremos atingido a plenitude do sentimento, do afeto. Nós não vamos precisar mais do poder judiciário. Não vai mais precisar de advogado, de juiz, de promotor, de ministro, do Supremo, dos códigos civis. Não vai. Sabe por quê? Porque ninguém mais vai lesar ninguém. Porque em todas as relações, o outro tomou uma importância, um lugar que é como aquele que eu ocupo para mim mesmo. Então, pelo contrário, todo mundo vai querer que o outro fique bem, se arranje, dê tudo certo, que seja bom para todo mundo, e aí eu não vou precisar mais das leis, dos códigos, dos tribunais, dos juízes, dos promotores. Não vai precisar mais de polícia na rua. Olha, nós vamos poder derrubar os muros das nossas casas. Porque ninguém mais vai invadir o espaço de ninguém. Olha que maravilha. Os crimes não vão mais existir. Então, este mundo é o mundo que o Cristo, né, propõe, baseado na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, a questão diz assim, ó, fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? Então, lembrando que, a partir dessa pergunta de Allan Kardec, a gente descobre que o Espiritismo tem uma visão de justiça a partir de uma corrente dentro da filosofia do direito,
que é chamada de justnaturalismo. Existem duas correntes, eu já expliquei aqui, acho que o ano passado, o justpositivismo e o justnaturalismo. O justpositivismo é materialista, ele foi criado especialmente na Alemanha, o pai foi um pensador, um jurista alemão chamado Hans Kelsen, de grande influência na teoria do direito no mundo inteiro, e que parte da ideia de que a justiça é produto da lei humana, de uma experiência social que constrói uma lei, e, portanto, essa lei é a expressão escrita de uma vontade coletiva que deve ser respeitada. Em relação a isso, isso é uma visão, do ponto de vista filosófico, contratualista, e, portanto, também a partir de Rousseau, que era um iluminista, né, o contrato social, etc., enquanto que o justnaturalismo considera que existe uma justiça natural que habita o coração do homem, a consciência do homem. E, nesse sentido, está mais afinada com o ideário platônico, que vem lá da Grécia Antiga. A ideia de que existe uma justiça ideal, acima, né, das experiências humanas, uma justiça que deve ser perseguida o tempo todo. Né? Na própria natureza, há, né, segundo esses pensadores do justnaturalismo, uma justiça que se evidencia, que se revela e que se desvela nos fenômenos naturais. Ok? Nesse sentido, a doutrina, então, é justnaturalista. Ela parte do princípio de que há uma justiça que paira acima das experiências sociais humanas. E aí o Espírito de verdade vai dizer: o Cristo vos disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que cada um ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que deve fazer para o semelhante, em uma dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não lhe poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. Então, onde está escrita a lei divina? A lei, essa lei que está acima de todas as leis, na consciência do homem. Esses dias, eu estava conversando com um amigo e ele falou de uma palestra minha que eu nunca ouvi, porque eu nunca ouvi uma palestra minha. Eu acho um horror ouvir palestra minha por aí. Eu acho minha voz anasalada. Há entre mim e a minha voz uma completa antipatia. Né? A primeira vez que eu me ouvi gravado, eu fiquei horrorizado com o que eu ouvi. Falei, este não sou eu. Depois um amigo me explicou que a gente nunca ouve a voz da gente, quando a gente fala. A gente só ouve quando está gravado. E, em geral, a gente não reconhece a própria voz quando vê a gravação. Como, por exemplo, quando a gente se vê em foto e fala, eu? É comum, gravação. Vocês já viram ou não? Vocês já se olharam em foto e falaram, meu Deus, como eu estou envelhecendo, este sou eu. A voz é a mesma coisa. Mas ele falou que ouviu uma palestra minha e me contou uma coisa muito bacana que eu falei que eu não sabia que eu tinha falado. Deve ser o guia que fala, né? Ele disse assim, tem uma palestra sua, há muitos anos, que você disse o seguinte, que nos tribunais o sujeito tem que jurar, uma testemunha, não é? Fazer o juramento do testemunho dele. Então, por exemplo, se é um muçulmano, ele põe a mão sobre o Alcorão. Se é um judeu, põe lá sobre o Antigo Testamento, a Torá hebraica, etc. Se ele é um católico, um protestante, ele põe sobre a Bíblia Sagrada. Mas nós espíritas não temos um livro sagrado. Por quê? Porque nós não consideramos que a lei divina esteja escrita em nenhuma obra. Ela está na consciência, só que a consciência não tem como pôr a mão nela. Então, se os espíritas fossem testemunhar, não teria como colocar a mão em nada, porque para nós a lei divina está escrita num lugar que não é material. Que lugar é esse? É a consciência. Então, eu não deveria, jurar em nome de ninguém que não fosse a minha própria consciência. Eu juro em nome da minha consciência. Por quê?
A consciência, para nós espíritas, é esse lugar não espacial, porque a consciência não está localizada num lugar específico, ela é um conceito abstrato, e é nesse lugar que não é material, que é a nossa consciência, que está escrita e inscrita a lei divina ou natural. Então, todas as vezes que eu faço alguma coisa e que isso não está em paz com essa coisa chamada consciência, é o aviso das leis divinas de que eu não estou no caminho certo. Ainda que estiver dentro da lei. Então, eu posso estar fazendo tudo direitinho, um juiz me deu um direito de uma dada coisa, eu fiz tudo certo, está tudo dentro da lei, está tudo certo, está tudo dentro da lei. Mas se a minha consciência diz está errado, eu devo ir lá e mudar, porque está errado. Então, onde está escrita a chamada palavra de Deus, que para nós não existe palavra de Deus? Todos os livros foram escritos por homens. Inclusive as psicografias são escritas por homens, desencarnados. Mas são homens. Quem são os espíritos? São as almas dos homens que viveram entre nós, não são divinos. Eles não são melhores nem piores que a gente, são espíritos. A única diferença para um espírito que dá a comunicação de mim é que eu estou com um corpo e ele está sem corpo. Né? Pode ser que ele seja muito parecido comigo, pode ser que ele seja superior ou pode ser que ele seja inferior a mim. Ele só não tem corpo. Então, assim, não tem essa mística na doutrina espírita. Não tem uma palavra que é mais sagrada do que outra, um lugar que é mais sagrado do que o outro. Nada disso. Por isso que a doutrina espírita, às vezes, é frustrante para aquelas pessoas que ainda precisam se apegar em objetos exteriores para exercitar sua fé. De um amuleto, de um objeto que ela atribui um poder específico a isso, um local, umas palavrinhas sagradas, uns mantras que protegem, né? Porque para a gente não tem nada disso, a vida é mais simples, né? Olha, é assim, segue a sua consciência. Se você fizer tudo certo, a chance das coisas funcionarem melhor é maior, mas isso não quer dizer que não vai ter sofrimento, porque você é um espírito que está aí há milênios reencarnando e traz uma série de resgates, de provas, que você sendo bom ou ruim vão aparecer no seu caminho e você vai sofrer. E se vieram sem você buscar, é porque você escolheu antes de reencarnar aquela experiência para aprender alguma coisa com ela. Né? É simples assim, desse jeito. A nossa vida é isso mesmo. Né? Acordar, trabalhar, né, os cuidados pessoais, pagar as contas, crescer, evoluir, para ter um encontro marcado com o dia da nossa desencarnação, em que nós vamos deixar tudo aí e prestar contas para a nossa consciência da performance que tivemos diante do projeto reencarnatório que nós fizemos. Em geral, nós vamos ver que fizemos muito pouco do que tínhamos programado. Aí vamos já começar a programar outra encarnação, que pode ser parecida, mais dolorosa ou menos, segundo o número de comprometimentos que ainda temos, com as culpas que fomos acumulando do passado e com os problemas de relacionamento que nós ainda temos. Então, a doutrina espírita é essa coisa sem graça e maravilhosa. Por que eu falo sem graça? Porque aqui não é assim, ai, Deus vai te curar, irmão, não tem isso. Olha, vem aqui que tudo na sua vida vai ficar bom, cuidado, pode ser pior. Porque às vezes você começa a vir, o obsessor fica bravíssimo e te pega mais pesado ainda, porque ele não quer que você venha, porque ele quer te manter na ignorância. É assim que funcionam as coisas. Um monte de gente já me falou, eu quero ir no centro, mas vai chegando na hora, nossa, vai me dando uma canseira, eu me sinto mal, sempre aparece uma briga em casa. Lógico, é o obsessor que está lá, se divertindo na sua casa. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você ouça determinadas coisas, leia determinadas coisas, experimente determinadas coisas. Porque vocês, seu obsessor,
ou eu e meu obsessor, nós e nossos obsessores, temos uma relação de afinidade que às vezes está aí há séculos. Esse que nos atrapalha, no fundo, é igualzinho a gente, tanto que não nos larga. E a gente adora a companhia dele, mas a gente reclama. Mas no fundo, a gente gosta. Por quê? Porque a gente está ali juntinho. Né? Ok? Então, só resumindo, né? O que é justiça na visão espírita? Essa frase simples. Querer para o outro o que a gente quer para si mesmo. Quando eu tiver dúvida do que fazer em determinada circunstância, eu devo pensar, o que eu gostaria que fizessem comigo? E aí eu faço. Se eu usar essa receitinha básica, a minha vida vai ser mais serena, mais tranquila, eu vou viver mais em paz, comigo e com o mundo. Sempre fazendo para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. E aí, como disse Jesus, se resumem todas as leis e todos os profetas. Simples assim, e por isso tão difícil. Que Jesus nos abençoe, e no domingo que vem nós continuamos.